Boa noite a todos. Vamos começar mais uma das nossas transmissões. Só aguardar alguns instantes enquanto as pessoas recebem as suas notificações para acessar o vídeo, para que a gente comece a nossa conversa. Dando boa noite já às pessoas que já estão comentando. Silene, Edneide, Wilton, sejam todos bem-vindos. E aí eu já peço para quem puder já compartilhar essa transmissão com os amigos, para que a gente possa chegar a mais gente, né? Que a gente possa difundir ainda mais essas ideias espíritas que são aqui discutidas, né? Boa noite, Jaqueline, boa noite, Vitória. Sejam todos bem-vindos, todos e todas bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre um artigo da Revista Espírita de novembro de 1868. E nela, Kardec vai fazer uma avaliação de uma obra não espírita, a gente vai explicar melhor isso depois, mas que traz no seu bojo uma concordância muito grande com os ensinamentos espíritas, né? Mas a gente vai ver daqui a pouco as curiosidades com relação a essa obra e como Kardec avaliou esse livro, né? Desde que começou o isolamento social, por uma orientação do Wilton, nosso dirigente, nós começamos a fazer essas transmissões aqui pelo Facebook, né? Inicialmente fazíamos transmissões de evangelhos que a gente fazia entre o grupo e aproveitava e compartilhava esses momentos com os seguidores que acompanham a página da Casa de João no Facebook, né? E a partir daí, desse processo, veio a ideia de que nós continuássemos promovendo as palestras que nós promovíamos lá na Casa de João, cuja data da atividade é terça-feira, né, originalmente, mas que nós pudéssemos ampliar isso, né, pudéssemos toda noite ter algum conteúdo aqui para compartilhar com as pessoas que nos seguem e que frequentavam ou não a Casa de João antes desse período de isolamento, né? Então, a partir disso, a gente começou a fazer essas transmissões, a gente já está com um acervo muito grande de palestras muito boas, então eu convido todos vocês a assistirem esses vídeos. Alguns deles a gente já começou a copiar para o nosso canal do YouTube, para que a gente possa atingir mais gente. Algumas pessoas disseram da dificuldade de usar o Facebook para ver os vídeos, então a gente está também copiando esses vídeos depois. A transmissão é feita pelo Facebook, mas depois a gente transfere esse material também para o nosso canal do YouTube. Então já fica o convite para que vocês visitem lá no YouTube, no nosso canal, basta procurar por Casa de João Irmão Francisco. A gente tem muito material lá, já tem, eu acredito que uns 4 anos de produção de palestras da casa já estão divulgadas lá no canal, né? Então eu convido todos vocês a se inscreverem também lá no canal do YouTube, para que vocês possam ter acesso a esse material também em primeira mão, quando a gente publicar, e receber as notificações, né? Então, boa noite, Oneide, seja bem-vinda. Então, eu convido todos vocês para que nos unamos agora numa prece inicial, para nos preparar para essa atividade, rogando ao nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, que nos ampare, nos ilumine, que nos seja permitida a assistência dos bons espíritos, nos intuindo,
abrindo as nossas mentes para as ideias aqui compartilhadas, que possamos assimilar essas informações e utilizá-las na nossa jornada evolutiva, facilitando assim um pouco o nosso caminho rumo à iluminação, rumo à felicidade verdadeira que Jesus nos prometeu. Derrama, Senhor, sobre todo o nosso planeta a tua luz, trazendo paz, fé, coragem e saúde a todos os habitantes do nosso planeta. Consola, Senhor, aqueles que sofrem. Acolhe em teu seio os nossos irmãos que se encontram no plano espiritual, passando por alguma dificuldade, esclarecendo-os e preparando-os para as novas experiências que certamente lhes serão propostas. Ilumina os nossos caminhos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite, Fran. Boa noite, Gorete. Sejam bem-vindos. A Ioneide comentou que esses encontros têm ajudado ela a se sintonizar com essas energias. E isso é muito bom, Ioneide. Foi essa a intenção nossa, né, de nos mantermos unidos à espiritualidade, nos mantermos ligados a esses bons espíritos que nos atendem, nos auxiliam, né? Então, que através desses encontros a gente possa, sim, experimentar essa união espiritual, mesmo que à distância, né? Fazendo uso da tecnologia para que isso aconteça, né? Bom, então, como eu falei inicialmente, hoje nós vamos conversar sobre um artigo da Revista Espírita, de novembro de 1868. Boa noite, Silvia. Seja bem-vinda. O título desse artigo é A Amizade Após a Morte, pela senhora Howe. Na verdade, esse título é o título do livro que Kardec vai tratar nesse artigo, né? Então, para aquelas pessoas que não conhecem, Kardec, logo depois de ter publicado a primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra fundamental, né, que deu a partida, né, para toda a configuração da doutrina espírita, Kardec começou a se corresponder com muitas pessoas de vários lugares do mundo, e ele criou esse jornal, né, que ele chamou de Revista Espírita, onde ele utilizava para fazer essa troca de informação com os leitores, com grupos espíritas de todo o mundo, né? E através da revista, muitas dos conceitos que depois foram compor novos livros ou novas edições de livros, porque a gente sabe que os livros publicados por Kardec, eles evoluíam também à medida com que o conhecimento que ele organizava ia crescendo, né? Então, através da Revista Espírita, ele se correspondia com praticamente todo o mundo, né? E, com isso, facilitava bastante o seu trabalho de responder às muitas dúvidas que apareciam, né? E ele aproveitava as contribuições que lhes enviavam para fazer artigos, né? Comentando, esclarecendo. E esse artigo, em especial, trata desse livro, que um leitor, né, enviou para ele analisar, né? E ele começa o artigo dizendo que nada é mais instrutivo e, ao mesmo tempo, mais concludente em favor do espiritismo do que ver as ideias sobre as quais ele se apoia professadas por pessoas estranhas à doutrina. Aqui o primeiro ponto. A senhora Howe não era espírita,
Na verdade, a gente vai ver que essa obra ela é do século anterior, é do século XVIII, o Espiritismo surgiu no século XIX, mas pelo fato de ter sido publicada, vamos supor, 100 anos antes da primeira publicação espírita, não quer dizer que ela não traga informações importantes e que não corrobore as ideias espíritas que foram depois organizadas. Até porque Kardec diz muito bem isso em algumas obras, de que ele não inventou nada, né? O conhecimento que está colocado ali foi trazido pelos espíritos. E não é um conhecimento que foi criado naquele momento. Se a gente analisar a história, desde os primórdios, há relatos sobre fenômenos mediúnicos, né, sobre a interação entre o plano material e o plano espiritual, né? Então, o que Kardec fez sob a orientação dos espíritos que se organizaram para isso foi trazer isso de forma estruturada como um pacote de conhecimento, uma doutrina, uma filosofia que foi apresentada à humanidade no século XIX. Mas os conhecimentos sobre o plano espiritual já eram trabalhados desde o início da história da humanidade. Então, Kardec demonstra aqui a alegria dele em ver as ideias difundidas pelo Espiritismo trazidas por pessoas que não são espíritas, nem que professam simpatia pela doutrina, né? Até porque, na época dessa publicação, nem existia espiritismo, né? Então, ele diz aí, antes mesmo de seu aparecimento, um dos nossos correspondentes de Antuérpia, que já nos transmitiu preciosos documentos a tal respeito, manda-nos o seguinte extrato de uma obra inglesa, cuja tradução feita da quinta edição foi publicada em Amsterdã em 1753. Né? Então, se a gente pegar essa data, não é a data da primeira publicação do livro, vejam que é a data de uma tradução, feita da quinta edição já do livro, então o livro original foi publicado antes disso, mas essa data ela é bem significativa porque é exatamente 100 anos da publicação da primeira edição do livro dos Espíritos, né? Então, Kardec continua, talvez jamais os princípios do Espiritismo tenham sido formulados com tanta precisão. É intitulado A Amizade Após a Morte, contendo as cartas dos mortos ao vivo, pela senhora Howe. Bom, então o que era isso? Era um livro publicado por essa autora, Elizabeth Howe, que era composto por cartas psicografadas de pessoas já desencarnadas para seus amigos, seus parentes, trazendo informação do plano espiritual, né? Então, Kardec vai pegar nesse artigo uma série de trechos de cartas e ver e vai mostrar como essas cartas corroboram as ideias espíritas, né? E como ele mesmo diz aqui nesse trecho, talvez jamais os princípios do espiritismo tenham sido formulados com tanta precisão. E olhe que é uma obra do século anterior, tá? Só uma curiosidade é que o nome dessa senhora Howe, dessa Madame Howe que ele cita, é Elizabeth Singer Howe. O título do livro chama Friendship in Death, composto por 20 cartas, e a edição que ainda tem à venda na Amazon tem outros anexos, né? Kardec tratou especificamente dessa primeira parte, que são das 20 cartas. Mas existem outras cartas que foram adicionadas ao livro posteriormente, e ele hoje ainda é vendido, está disponível na Amazon em inglês, para quem tiver curiosidade, né? E, posteriormente, Kardec adicionou essa obra num
num livreto, num documento que ele publicou, intitulado Catálogo Racional de Obras para se Fundar uma Biblioteca Espírita. Kardec organizou nesse documento uma lista de livros espíritas, não espíritas, livros contra o espiritismo, que ele entendia que deveriam fazer parte de qualquer biblioteca espírita que se fosse montada com o intuito de um estudo sério sobre o espiritismo. Né? Então, essa obra está lá catalogada nesse documento, na seção 3, que fala de obras realizadas fora do espiritismo. Então, Kardec estudava obras que não eram espíritas, mas que tinham relação, estudava obras que não eram espíritas e eram contra o espiritismo. Então, tudo isso ele organizou nesse catálogo. Mas o curioso desse artigo, que aí é onde eu vou focar a minha conversa de hoje com vocês, convidando já vocês para comentar, para deixar suas observações, para a gente tornar essa conversa aqui mais dinâmica, eu quero focar nas cartas, nos trechos de cartas que foram trazidas nesse livro. E cartas psicografadas, ainda hoje, é um tema talvez não muito claro para todo mundo, né? Para as pessoas aqui do Ceará, Fortaleza principalmente, talvez para os espíritas daqui, talvez isso já esteja um pouco mais difundido, porque aqui nós temos, aqui próximo, em Iparana, um grupo espírita, onde é feito esse trabalho de cartas consoladoras. Né? Hoje, alguns grupos pelo Brasil têm esse tipo de trabalho, de produção dessas cartas. Tá? Então, nessas cartas, nós temos ali, de uma forma prática, né, expostos todos os conhecimentos trazidos pela doutrina espírita, na sua efetiva resposta na vida das pessoas. Né? Nós vemos cartas de espíritos felizes, vemos cartas de espíritos que ainda sofrem, vemos ali o reflexo da existência nossa na realidade do plano espiritual que vamos encontrar. Né? Então, a gente vai discutir algum desses trechos de carta, porque não são cartas completas que ele trouxe no artigo, tá? Mas que são muito interessantes para que a gente entenda melhor os conceitos trazidos pelo Espiritismo. Ok? A primeira delas, que Kardec cita no artigo, é a que está na edição dele, na página 7 do livro, que diz o seguinte: os espíritos bem-aventurados ainda se interessam pela felicidade dos mortais e fazem frequentes visitas aos seus amigos. Eles poderiam até aparecer aos seus olhos, se as leis do mundo material não lhes impedissem. O esplendor de seus veículos, entendendo aqui que veículo é o corpo espiritual que ele é dotado agora, né? O esplendor de seus veículos e o domínio que exercem sobre as forças que governam as coisas materiais e sobre os órgãos da visão poderiam facilmente lhes servir para se tornarem visíveis. Muitas vezes, olhamos como uma espécie de milagre que não percebeis, porque não estamos afastados de vós em relação ao lugar que ocupamos, mas apenas pela diferença de estado em que estamos. Veja que coisa interessante, o espírito dizendo para um ente, um amigo, um parente, ninguém tem ideia aqui, né? Mas ele dizendo, olha, nós continuamos juntos, né? Nós, por alguma condição, nós poderíamos até, talvez, nos fazermos visíveis. Mas, independente disso, ele pede para a pessoa perceber que não estão em lugares diferentes. No máximo, estarão em estados diferentes. Né? E essa diferença de estado é que, às vezes, a gente não compreende muito bem,
e acha que quem morreu acabou, não está mais conosco. Sofremos por causa disso, né? Quando que o conhecimento trazido pela doutrina espírita nos mostra que essas pessoas, esses entes queridos, permanecem sim conosco, né? E quanto mais esclarecidos, mais podem, inclusive, nos ajudar. Ok? Vejam que no começo aqui, ele ressalta que são os espíritos bem-aventurados, né? Porque a gente sabe, a gente já discutiu aqui em outras situações, que a realidade no plano espiritual depende da nossa condição moral, né? Como nós nos comportamos na vida, né? Isso vai se refletir na nossa condição também no plano espiritual, tá? Então aqui ele diz, ele frisa bem, os espíritos bem-aventurados ainda se interessam pela felicidade dos mortais e fazem frequentes visitas aos seus amigos, né? Para quem assistiu a nossa conversa na quinta passada, que eu falei um pouco dos sonhos, um dos aspectos que a gente comentou foi essa visita dos amigos espirituais, que a gente consegue realizar através da emancipação da alma pelo sono, né? Então, esses amigos, eles estão a todo instante conosco, né? A gente pode contar com eles. Cabe a gente sintonizar com essa vibração, né? Cabe a gente buscarmos nos ligar a eles também, né? Não basta só a eles a vontade. Cabe a gente também essa vontade de manter essa relação com eles, tá? O Tito comentando aqui, interessante ver a questão das permissões. Sim, tudo acontece com um fim útil, né? Então, para que aconteça um encontro, para que aconteça, por exemplo, a possibilidade de um espírito se comunicar através de uma carta com um parente, a possibilidade de haver uma relação através dos sonhos, do sono, né, pela emancipação da alma. Tudo isso depende de permissões, né? Tudo acontece com uma coordenação, né? Nós não estamos vivendo ao bel prazer, no sentido de que não existe uma força maior a nos guiar, né? Então, essa força, sim, ela age gerando para nós permissões à medida do nosso merecimento, né? da nossa capacidade de lidar com essas questões. Ok? Kardec avança para uma nova carta, um trecho de carta, dessa vez uma carta de um filho único, falecido aos 2 anos de idade, se comunicando com a sua mãe, né? Vejam a situação, uma criança muito nova, né? Filho único, vindo se manifestar através de uma carta para consolar a sua mãe, tá? Boa noite, Robson, seja bem-vindo. E ele começa assim: desde o momento em que minha alma foi libertada de sua incômoda prisão, veja como é que os espíritos se referem ao corpo físico, né? Achei-me um ser ativo e racional. Imagina para um espírito, né? Estar retido no corpo físico já é uma prisão. Imagina na fase da infância, em que ele está ainda com um corpo que não está completamente desenvolvido, restringindo ainda mais a sua capacidade de
de articular ideias, às vezes até de se movimentar com a mesma desenvoltura, né? Então, ele caracteriza muito bem aqui, se libertou do incômodo da prisão. E aí ele continua, admirado por vos ver chorar por uma pequena massa apenas capaz de respirar que eu acabara de deixar, e da qual eu estava encantado por ter me desembaraçado. Pareceu-me que estivesseis aborrecida pela minha feliz libertação. É curioso, né? A gente vê um ponto de vista tão distinto do que a gente imagina o sofrimento dessa mãe, né? Chorando a perda do filho. E veja como é que o filho se reporta. Olha, eu fiquei admirado por ver você chorar por eu ter me desembaraçado dessa prisão. É como se estivesse aborrecida pela minha feliz libertação. Vejam como é uma visão diferente, né? Veja que capacidade a gente ainda precisa ter para compreender exatamente isso, né? A morte não é fim, né? A morte para o espírito é uma libertação, né? A gente não sabe as condições que essa criança desencarnou, mas se a gente talvez ficar fazendo aqui alguma conjectura, vai talvez até entender que talvez ela passasse por um problema de saúde, porque ele diz que o corpo, a única coisa que fazia era respirar, né? A prisão que ele ocupava, né? E aí ele continua, encontrei uma tão justa proporção, tanta agilidade e uma luz tão brilhante no novo veículo que acompanhava o meu espírito, que fiquei muito espantado por ver que vos afligis tanto com a feliz troca que eu havia feito. O espírito super feliz por ter trocado aquele corpo grosseiro, cheio de limitações, por um veículo, né, usando a terminologia que ele utilizou, que a gente entende que seria o perispírito, por um veículo muito mais dinâmico, muito mais libertador para ele, né, onde ele podia desenvolver a sua capacidade com plenitude. Veja a alegria do espírito por ter conseguido isso. E aí ele olha para a mãe e vê a tristeza dela, né? Então eu conhecia tão pouco a diferença dos corpos materiais e imateriais que eu me imaginava ser tão visível para vós quanto vós éreis para mim. Aqui, o espírito da criança, né, do filho, mostra que ele ainda tinha também muito a aprender sobre a questão espiritual, porque ele se via tão desenvolto, tão livre na situação que ele estava, no novo estado em que ele se encontrava, que era o do plano espiritual, que ele imaginava que da mesma forma que ele via a mãe o via, mas ele só a via chorar de tristeza, né? Claro, a gente entende a dor que essa mãe deve ter passado, né? A gente só consegue imaginar essa dor, mas o espírito está aí mostrando o outro lado, né? A outra realidade. Enquanto ele se felicita pela libertação, ele sofre, ele se atormenta por ver a mãe triste, né? Como se ela lamentasse a liberdade dele, né? Tito comenta, devemos entender que a desencarnação traz alguma perturbação e o processo é relativo caso a caso. Um espírito que desencarna aos 2 anos de idade ainda não teria esta consciência. Não podemos dizer isso, né? A gente sabe que há sim perturbações, mas, como você mesmo diz, as situações são distintas, né? A gente não tem ideia
de quanto tempo havia desencarnado esse espírito, né? Existem realmente variáveis que fogem à nossa capacidade de analisar, né? Mas que, ao alcançar essa percepção da realidade em que se encontram, o espírito, sim, está de forma muito mais plena, né? No uso muito mais pleno da sua capacidade do que quando encarnado. Essa questão da perturbação do desencarne, ela existe, né? Espíritos, inclusive, relatam que essa perturbação ela só é menor do que a perturbação do nascimento, né? O processo necessário para que o espírito encarne, tá? E realmente são momentos que o espírito passa por um processo de turbulência, né? Maior ou menor, a depender da sua percepção, né? Da sua consciência, como o Tito bem citou, né? A Ioneide comenta: só tive um encontro com meu avô em um sonho muito feliz. Ele parou de me visitar ou me falta merecimento? Ioneide, as questões são muito amplas para a gente dizer exatamente o que é, né? A gente sabe que essas percepções de visita, elas acontecem, né? A gente tem esses encontros, algumas vezes a gente não lembra, como a gente comentou na semana passada, quando a gente falou dos sonhos. O que a gente retém quando acorda é só uma parcela de tudo que a gente vivenciou durante o sono, né? Mas as opções são tão amplas, né? Existe a possibilidade dele já ter encarnado, reencarnado, né? Existem tanta conjectura que é difícil a gente dizer que é uma coisa ou outra coisa. Mas certamente, independente da situação, você lembrar dele com carinho, você emanar para ele essas boas vibrações, onde ele estiver, ele vai receber. Esteja reencarnado, esteja ainda no plano espiritual, né? Esteja passando por um processo de preparação para uma nova experiência, onde ele estiver, ele vai conseguir receber essas suas boas vibrações. O Tito está copiando aqui as questões 163 e 164 do Livro dos Espíritos, que trata sobre essa perturbação. Exatamente o que a gente comentou, né, que ele comentou também, que essa perturbação ela é das mais variadas formas, depende da evolução de cada um, né? Então, é impossível a gente dizer que é de uma forma ou de outra, sem conhecer toda a história do espírito, sem ter acesso a essa bagagem que o espírito traz, né? A Jaqueline colocou aqui uma pergunta: o espírito em questão se sentiu liberto, livre por conta das suas condições físicas? Pode ser, é uma possibilidade. Como a gente viu no texto, ele fala que ele lamenta a mãe chorando por uma massa, ele chamou de massa de carne, que só fazia respirar, né? Então, será que essa criança era dotada de saúde total enquanto encarnada, né? Será que esse sentimento dele de liberdade era por isso, por conta de condições físicas? A gente não pode responder exatamente, mas dá a entender alguma coisa desse tipo quando a gente extrai do texto esse trecho que ele fala do corpo, né? Como ele se refere ao corpo. Kardec avança para um novo trecho que diz o seguinte:
os gênios celestes que cuidam de vós. Notem que a terminologia utilizada, ela não vai bater 100% com a terminologia usada pelo Espiritismo. Lembrando que essa obra foi publicada 100 anos antes, talvez, da primeira edição do Livro dos Espíritos, né? E o que espantou Kardec foi justamente isso, uma obra relativamente antiga para ele, trazer conceitos tão próximos do que trouxe o Espiritismo depois, né? E aí vem a ideia de gênios celestes que cuidam de nós, né? No Espiritismo a gente tem alguns conceitos parecidos, mentores, anjos da guarda, espíritos protetores, né? Então, há esses gênios celestes, né? Lembrando que gênio, em alguns casos, se refere a espírito ou entidade espiritual, né? Os gênios celestes que cuidam de vós nada negligenciaram durante o vosso sono, para arrancar do vosso coração esse ímpio desígnio. Algumas vezes vos conduziram a lugares cobertos por uma sombra lúgubre. Ali ouviste os lamentos amargos dos espíritos infortunados. Outras vezes, as recompensas da constância e da resignação desdobraram aos vossos olhos a glória que vos espera, se, fiéis ao vosso dever, vos ligardes pacientemente à virtude. Veja que esse trechinho pequeno aqui tem muita coisa importante para a gente discutir, né? Primeiro ponto, notem a presença de espíritos que nos ajudam, que cuidam de nós, tá? Essa é a primeira questão. Eles existem, eles estão ao nosso lado a todo instante. Como eu falei anteriormente, cabe a gente estar sintonizado a eles, né? Buscarmos nos sintonizar a eles para absorver o máximo possível dessa ajuda. Notem que ele fala que eles não negligenciam durante o sono, né? Eles trabalham conosco durante o sono. O que é que eles fazem aí, pelo que ele diz? Algumas vezes nos conduzem a lugares, né? No caso aqui ele está dizendo, nos conduzem a lugares cobertos por uma sombra lúgubre, triste. Ali ouvistes os lamentos amargos dos espíritos infortunados. Ou seja, esse espírito que nos protege para nos mostrar o efeito num plano espiritual de uma má postura ou de uma má conduta, podem nos conduzir, inclusive, a esses ambientes onde os espíritos sofrem, para que a gente, inclusive, aprenda com esse sofrimento, né? Outras vezes, as recompensas da constância e da resignação desdobraram aos vossos olhos a glória que vos espera. Em outros momentos, os espíritos que nos protegem, os gênios celestes que ele citou aí, podem sim nos mostrar de relance a realidade espiritual que nos espera caso a gente mantenha essa constância e a resignação na nossa conduta, né? Quer dizer, aqui traz conceito de espírito protetor, conceitos de emancipação da alma no sono, que foi o que a gente discutiu na semana passada, né? Conceitos relacionados a realidades espirituais distintas conforme a conduta do espírito em vida, né? Então, aqui são os conceitos espíritas todos mesclados numa pequena comunicação, né? E o que espantou Kardec foi justamente isso, como uma obra dessa, que não é uma obra espírita, trouxe tanta coincidência com os conceitos espíritas. E a explicação disso talvez seja mais simples do que se imagina, porque a realidade espiritual é uma só, né? Ela vai se apresentar como ela é, sendo uma obra séria, sendo um material realmente colhido dos espíritos de forma séria, com uma boa assistência, né, espiritual. Um trabalho sério não vai trazer informações
distintas do que é a realidade, né? Então, sendo essa a realidade no plano espiritual, independente do meio que ela chega a nós, ela vai trazer ideias semelhantes, né? Na página 50 da obra que Kardec analisou, a carta 10, é um espírito falando para uma mulher, né? Se lamentando dela ter medo dele, né? Curiosamente, foi até um assunto que o grupo da gente de estudos discutiu na reunião de ontem, né? E ele começa assim: como, minha cara Leonora, me pudestes temer, quando eu era mortal, isto é, capaz de loucura e de erro, jamais vos fiz mal, muito menos vou-lo farei no estado de perfeição e de felicidade em que estou. Exatamente, Tito. Parece a revisão do estudo dos médios que a gente fez ontem, né? A história das aparições e da discussão que a gente fez das pessoas que têm medo até dos parentes, né? Que eventualmente são vistos, né? Notem aqui no começo dessa mensagem que o espírito, ele se considera num estado de perfeição e felicidade. Será que ele já está num mundo perfeito? Ele é um espírito perfeito? Não. Mas talvez é a forma dele comparar a realidade do plano espiritual com a realidade que ele vivia na Terra, né? Ele diz que quando era mortal era capaz de loucura e de erro. No plano espiritual agora ele já se apresenta um pouco mais esclarecido, né? Porque ele já diz que está num estado de perfeição e de felicidade. Certamente não é ainda aquela felicidade que a gente até comentou na nossa prece, que Jesus nos prometeu que não é desse mundo, né? Que é uma felicidade que a gente vai alcançar quando atingir a evolução espiritual. Mas talvez o pouco de esclarecimento que esse espírito já recebeu já mostrou para ele que ele está num estado, comparado com o que ele estava, quase como considerável perfeito, né? E ele lamenta a Leonora, vamos imaginar que seja uma companheira dele em vida, esposa, não sei, ninguém sabe, ele lamenta ela ter medo dele, né? E diz, olha, enquanto eu estava vivo e era capaz de fazer todo o mal com você, e não fiz, né? Imagine agora, como espírito, né? Tendo já esses esclarecimentos. Não resta o menor resquício de vício ou de malícia nos espíritos virtuosos. Quando estes romperam sua prisão terrena, tudo neles é amável e benfazejo. Notem aqui que ele não diz que é de todo espírito que rompe a prisão terrena. São dos espíritos virtuosos, aqueles que adquiriram, que acumularam, que desenvolveram suas virtudes, né? Virtudes a gente normalmente compara com vícios, né? Então, você substitui seus vícios por virtudes que lhe permitam essa situação virtuosa que ele cita aqui, né? Então, o espírito virtuoso, que não tem mais resquício de vício ou malícia, né? Tudo neles é amável e benfazejo. O interesse que eles tomam pela felicidade dos mortais é infinitamente mais terno e mais puro que antes. Então, se um ente querido gostava de nós enquanto encarnado, a gente nem imagina o que é esse amor no plano espiritual. O que é capaz de realizar esse amor, né? Chico Xavier dizia que as preces de uma mãe rompem as portas do céu, né? Imagina o amor de uma mãe amplificado no plano espiritual, a capacidade de amar que essa mãe agora tem. Lembrando, para esses espíritos que já trabalharam as suas questões morais, que já atingiram esse grau de
de consciência, né, que lhes permitem isso. Né? A gente sabe que muitas vezes, ainda apegado a muito mais ao que ele chamou aqui de vícios e malícias, esses espíritos sofrem, né? Mas ele está mostrando aqui o caminho. Ele está mostrando, através dessa carta, como o resultado de um trabalho realizado aqui na Terra reflete no plano espiritual, né? Lembrando, são mensagens que não é de uma obra espírita, nem existia espiritismo, né? O espiritismo foi inaugurado, digamos assim, 100 anos depois, né? No século seguinte. Vitória faz aqui um comentário. Dados que nos provam a existência da vida após a morte, 100 anos antes de Kardec, principalmente por tratar-se de uma obra não espírita. Exatamente, Vitória. Né? Embora não existisse o espiritismo, mas a gente sabe que mediunidade sempre existiu, né? Plano espiritual sempre existiu, nós sempre fomos espíritos, né? Então, essas comunicações, elas existiam, né? Muitas vezes conduzidas de forma inadequada, com resultados não muito interessantes, né? Mas algumas vezes conduzidas de forma séria, como parece ser essa obra que está sendo analisada, né? Então, é mais uma demonstração de que os espíritos estavam e estão ainda a todo instante buscando essa relação conosco, e que nós, através do estudo, através do conhecimento, devemos também buscar no outro sentido, né? Zuleide fez um comentário aqui, agradecendo a oportunidade. Nós que agradecemos, Zuleide, a audiência e a presença de todos vocês aqui. O espírito continua, ainda é o mesmo espírito falando para Leonora, uma pessoa de quem ele tinha uma relação em vida. O pavor que no mundo geralmente sentem por nós nos parecia incrível, se não nos lembrássemos de nossas loucuras e de nossos preconceitos. Mas não fazemos senão gracejar de vossas ridículas apreensões. O Espírito diz que só cabe a eles achar graça, né? Do medo que as pessoas sentem deles, né? É difícil para eles entender, né? Por que se sente medo deles? Porque agora eles estão no plano espiritual, né? Ele diz que esse medo parece incrível se ele não se lembrasse das loucuras e dos preconceitos que ele tinha também quando estava encarnado, né? Porque ele também vivia isso, provavelmente, né? Ele sabe que é uma realidade diferente, né? Ele continua: não teríeis mais razão de vos temer e de fugir uns dos outros do que de nos temer. A nós que não temos nem o poder nem a vontade de vos inquietar, né? Ele pergunta para Leonor: olha, não é melhor vocês terem medo de vocês mesmos, que estão aí podendo ainda se causar mal, do que de nós espíritos, ele se coloca, né? Que não tem vontade de causar nenhum mal a essas pessoas, né? Enquanto desconheceis os vossos benfeitores, nós trabalhamos para desviar 1000 perigos que vos ameaçam e para levar adiante os vossos interesses com o mais generoso ardor. Aqui ele fala que os espíritos, né, os benfeitores, né, inclusive nossos espíritos familiares, aqueles que já atingiram essa consciência, né, estão a todo instante trabalhando para nos ajudar. Mesmo a gente desconhecendo a ação deles. Ou muitas vezes nem reconhecendo, né? Às vezes a gente conhece
mas não reconhece que são eles que nos ajudam. Né? Se vossos órgãos fossem aperfeiçoados e se vossas percepções tivessem atingido o alto grau de delicadeza a que chegarão um dia, então sabereis que os espíritos etéreos, ornados com a flor de uma beleza divina e de uma vida imortal, não são feitos para produzir em vós o terror, mas o amor e os prazeres. Eu vos queria curar de vossas injustas prevenções, reconciliando-vos com a sociedade dos espíritos, a fim de estar em melhores condições de vos advertir dos perigos e dos riscos que ameaçam a vossa juventude. Olha que interessante. O desejo do espírito era que a Leonora, né, curasse esse medo que ela tem de espírito, né? Que muitas vezes, provavelmente, a impede de estar numa condição melhor de ligação com essa ajuda, né? Com esse auxílio do plano espiritual. Né? Vejam a capacidade desse espírito, né? Talvez a consciência dele já mais ampliada, mais esclarecida, a preocupação dele, olha, o medo que uma pessoa tem de espírito dificulta, inclusive, receber ajuda, né? Porque nos impede de imaginar que espíritos bons estão a todo instante nos tentando ajudar. E nos impede também de sintonizar com eles, né? A gente sabe que a ajuda precisa dessa sintonia, né? Eles fazem tudo por nós a todo instante, mas poderíamos usufruir mais dessa ajuda, né? Poderíamos tirar mais proveito dessa ajuda, né? Se a gente conseguisse essa afinidade, tá? Mais uma mensagem. Vosso restabelecimento surpreende os próprios anjos que se ignoram os diversos limites que o soberano dispensador pôs à vida humana. Muitas vezes não deixam de fazer justas conjecturas sobre o curso das causas secundárias e sobre o período da vida dos humanos. Vejam aqui que esse espírito provavelmente está falando de cura, né? O restabelecimento, aí a gente, infelizmente, não tem como dizer que é cura física, cura espiritual, mas o restabelecimento da pessoa com quem ele está se comunicando, a quem ele está mandando essa carta, diz que surpreende até os anjos, que os anjos, vamos dizer assim, os espíritos, eles ignoram esses limites materiais para causar essa cura, esse restabelecimento. E ele diz que o restabelecimento da pessoa é tão bom que surpreende até esses anjos, né? Quer dizer, a capacidade de ação do plano espiritual extrapola os limites impostos à matéria, né? Os limites da cura material, vamos chamar assim, tá? Os diversos limites impostos que o soberano dispensador, que Deus, pôs à vida humana, né? A nossa vida humana tem uma série de limites. O nosso corpo material nos impõe mais limites ainda, né? Mas o plano espiritual extrapola esses limites, né? A ação espiritual extrapola os limites da matéria. Vamos em frente. Esses são trechinhos mais curtos, né? Kardec extraiu para comentar. Carta 14. Desde que deixei o mundo, muitas vezes tive a felicidade de tomar o lugar do vosso anjo da guarda, testemunha invisível das lágrimas que a minha morte vos fez derramar. Enfim, me foi permitido suavizar as vossas dores, informando-vos que sou feliz. Vejam a situação desse espírito, né? Achando-se feliz porque teve a oportunidade de ajudar esse ente querido que ficou na Terra.
ele usa a figura de tomar o lugar do anjo da guarda, né? O anjo da guarda é aquele espírito que designado para nos servir de tutor durante a nossa encarnação, né? Então, muitas vezes, um espírito familiar, né, que já atingiu essa permissão, notem que ele fala aí de permissão, que foi uma observação que o Tito fez logo no começo da minha fala, falando das permissões do plano espiritual. Notem que aqui ele diz: me foi permitido suavizar as vossas dores. Certamente, por um determinado período, ele não teve essa permissão, né? Seja pela perturbação dele, do desencarne, seja pela situação do ente encarnado que permaneceu na Terra, né? Então, a alegria do espírito em poder ajudar aquele que ainda derrama as lágrimas pela morte do que passou para o plano espiritual, né? O Tito traz aqui um trecho do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Dolorosa, cheia de angústias para uns, a morte não é para outros senão um sono agradável seguido de um despertar silencioso. O desprendimento é fácil para aquele que previamente se desligou das coisas deste mundo, para aquele que aspira aos bens espirituais e que cumpriu os seus deveres. Há, ao contrário, luta, agonia prolongada no espírito preso à terra, que só conheceu os gozos materiais e deixou de preparar-se para essa viagem. Bacana. Livro Depois da Morte, Leon Denis. Vamos para mais uma mensagem. Já estamos chegando aqui quase em 1 hora, vamos apressar o passo. Mas fique à vontade para comentar. Como os seres imateriais podem misturar-se em vossa companhia sem ser percebidos? Como os seres espirituais podem misturar-se em vossa companhia sem ser percebidos? Na noite passada tive a curiosidade de descobrir vossos pensamentos sobre o que vos tinha acontecido na noite anterior. Para tanto, estive naquela reunião em que estava. Ali ouvi que brincavas com alguns de vossos amigos familiares a propósito do poder da prevenção e da força da vossa imaginação. Contudo, Senhor, não sois tão visionário e tão extravagante quanto vos dizeis. Não há nada mais real do que aquilo que vistes e ouvistes. E deveis acreditar nos vossos sentidos. Do contrário, fazeis degenerar em vício a vossa desconfiança e a vossa modéstia. Meu caro irmão, não tendes mais que algumas semanas de vida. Vossos dias estão contados. Tive a permissão, olhem novamente a história da permissão aparecendo, e o que acontece raramente, de vos dar algum aviso sobre o vosso destino, que se aproxima. Vossa vida, eu sei, não foi maculada por nenhuma ação baixa ou injusta. Entretanto, aparecem nos vossos costumes certas leviandades que reclamam, de vossa parte, uma pronta e sincera reforma. Faltas que a princípio parecem uma bagatela, degeneram em crimes enormes. O espírito aqui, interessado na situação doente que ficou, né, que ele chama de irmão, não sei se irmão situação familiar, né, ou se ele chama de irmão genericamente, mas ele, preocupado com a situação desse ente querido, vem lhe dar um puxão de orelha, né? Ó, meu irmão, só tem algumas semanas, dá tempo ainda, muda a tua sintonia, muda a tua conduta, né? Muda aí os teus pensamentos, né? As tuas ideias, para que tu experimente uma situação melhor quando tu fizeres essa passagem para o plano espiritual, né? Ele veio alertar
o irmão que, continuando com o processo que ele vinha levando, né, com esses pensamentos de desconfiança, de outras coisas aqui que ele citou anteriormente, né, questão de extravagância, né, ele, continuando com essa situação, teria um problema, né, porque o desencarne estava próximo. Então, a gente nota que, repetindo o que foi dito em outras mensagens aqui, que os espíritos estão constantemente tentando nos ajudar. E olha como é importante essa questão da permissão que ele fala. Ele diz que teve a permissão para dar esse puxão de orelha. E diz que essa permissão acontece raramente. Raramente nós teremos a possibilidade de receber um aviso desse, né? Ó, te cuida, tua hora está chegando, te prepara, porque o dia chega, né? Então, ligando isso com a mensagem do Leon Denis, que o Tito postou há pouco, né? Que diz que para um despertar silencioso, né? Um sono agradável e um despertar silencioso, ele é daquele que se desligou das coisas do mundo, né? Se desligou das questões materiais e buscou essa conexão com o espiritual. Certamente esse irmão aqui ainda não tinha atentado para as questões espirituais da forma como seria necessário para uma condição mais tranquila. E aqui a gente chega na última mensagem, que é uma carta dedicatória, né? Não é talvez direcionada exatamente a uma pessoa, mas diz o seguinte: a terra em que habitais seria uma morada deliciosa se todos os homens, cheios de estima pela virtude, praticassem as suas santas máximas. Vejam aqui o conceito da evolução, né? A evolução do planeta. Certamente a Terra será essa morada deliciosa quando os homens se transformarem, né? E aqui o Espírito, na carta, já traz esse conceito. Julgai, pois, o excesso de nossa felicidade, da felicidade dos espíritos, né? Pois que, ao mesmo tempo que aproveitamos todas as vantagens de uma virtude generosa e perfeita, sentimos prazeres tão acima dos que gozai, quanto o céu é acima da terra. Então, o Espírito vem trazer uma mensagem, né, dizendo, olha, o que a gente experimenta no plano espiritual, comparado com o que vocês experimentam na Terra, é como se comparasse a Terra e o céu, né? O tempo da eternidade e o finito do infinito. Os mundanos são incapazes de desfrutar dessas delícias. Que gosto encontraria em nossas augustas assembleias um voluptuoso? O vinho e a carne daí foram banidos. O invejoso aí seria consumido pela dor, contemplando a nossa felicidade. O avarento aí não encontraria riquezas. O jogador viciado aborreceria-se mortalmente por não mais encontrar meios de matar o tempo. Como uma alma interesseira poderia achar prazer na amizade terna e sincera que podemos considerar como uma das principais vantagens que possuímos no céu, a verdadeira morada da amizade. Essa última mensagem vem nos trazer essa visão de uma situação tão elevada, tão avançada, de que o homem da Terra, o homem mundano, né, se encontraria perdido se fosse exposto a essa realidade, do dia para a noite, né? E ele faz todas essas comparações para mostrar que quanto mais a gente tiver
ligado aos nossos sentidos materiais, aos nossos desejos materiais, né? Mais longe a gente vai estar dessa realidade feliz que ele comparou aí com o céu, né? Essa realidade da verdadeira morada da amizade, né? Mesma coisa, voltando àquela fala de Jesus de que o reino dele não é desse mundo, né? Certamente, num mundo onde o amor prevaleça, teríamos aí sim a verdadeira representação do reino de Jesus, né? Então, esse artigo continua, né? Eu parei nas mensagens, porque aí Kardec vai fazer uma análise das notas do tradutor, que não concordava com muito das ideias que eram apresentadas, mas se deixou encantar com as ideias que foram trazidas. Ele não concordava com o meio da chegada das ideias, mas as ideias o agradaram, né? E aí Kardec vai fazer uma conjectura com relação a isso, né? E vai falar sobre essa questão das ideias espirituais sendo a todo instante trazidas para a humanidade, né? Então, qual era o objetivo de trazer isso? Era de mostrar mais uma vez uma realidade que às vezes a gente, mesmo estudando o espiritismo, mesmo frequentando a casa espírita, ainda nos é difícil de internalizar, né? Somos espíritos, a nossa morada verdadeira não é como encarnados, né? Nós estamos aqui passando por uma fase, né? É um momento de aprendizado. Serão muitos momentos desses que vivenciaremos até atingir um grau evolutivo suficiente para não precisar mais disso, né? Mas que isso nos traga também um pouco mais de alento em perceber que aqueles que nos deixaram, aparentemente, né, eles permanecem conosco, né? Eles continuam ao nosso lado, continuam, na medida da permissão e da capacidade, tentando nos ajudar e fazendo tudo por nós. Que cabe a gente buscar essa sintonia, buscar nos ligarmos a eles, né, para aproveitar ao máximo essa ajuda, as orientações que eles nos passam, né, os puxões de orelha, principalmente, né, porque às vezes a gente só aprende dessa forma. Então, que a gente busque essa conexão com esses entes queridos, orando por eles, né, orando por eles, muito mais orando por eles do que pedindo a eles. Peçamos a Deus, né, que Deus certamente se utilizará desses bons espíritos para que a gente seja ajudado, né? O Tito coloca que, infelizmente, a compreensão do mundo espiritual em todo o seu potencial e variações ainda é um tabu do movimento. Sem dúvida, né? A gente estuda muito o espiritismo, aparentemente, a gente assiste muita palestra, mas a gente muitas vezes evita de conversar sobre esses temas que são a realidade do plano espiritual, né? Como é que o nosso parente que desencarnou está, como é que ele pode estar, como é que ele vive, né? Será que ele está realmente longe de nós? Não está, né? A gente pode conversar com eles, não pode, né? Pensar que em muitos locais, infelizmente, hoje até reuniões mediúnicas estão sendo evitadas, né? Então, que a gente busque esse contato maior com o plano espiritual, através dos nossos amigos que estão no plano espiritual, que querem nos ajudar, querem nos orientar, querem
se sentem felizes fazendo isso, né, como a gente leu nos relatos. Então, que a gente possa nos ligar a eles, né, para aproveitar o máximo possível. Bom, então, quem tiver algum comentário, quiser escrever, a gente pode ainda ter algum tempinho, né? Enquanto isso, eu vou fazer uma prece e convido a todos para que nos unamos nessa prece, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que através da internet, mas unidos espiritualmente entre nós e entre os bons e com os bons espíritos também, nossos espíritos familiares, nossos anjos da guarda, que essa conexão com esses bons espíritos possa se ampliar, principalmente de nossa parte, pois sabemos que da parte deles, eles farão tudo o que lhes forem permitidos para nos ajudar. Ilumina, Senhor, os nossos caminhos, abrindo as nossas mentes para a influenciação dos bons espíritos, afastando os maus pensamentos que ainda nos ligam aos nossos antigos opositores, a quem pedimos perdão pelos erros cometidos, que eles possam ver em nós hoje pessoas diferentes daquelas que os magoaram, percebendo em nós uma transformação possível a todos, que os levem a nos perdoar das faltas que cometemos. Permanece conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Tito colocou um outro trecho do livro Leon Denis, né? A hora da separação é cruel para o espírito que só acredita no nada. Agarra-se como desesperado a essa vida que lhe foge. No supremo momento insinua-se-lhe a dúvida. Vê o mundo temível abrir-se para abismá-lo e quer, então, retardar a queda. Daí, em luta terrível entre a matéria que se esvai e a alma que teima em reter o corpo miserável. Algumas vezes ela fica presa até a decomposição completa, sentindo mesmo alguns, segundo a expressão de um espírito, os vermes lhe corroerem as carnes. Então, que a gente possa interiorizar, né, esses conceitos para que a gente não sofra isso, né? Que a gente vivencie uma realidade diferente quando a nossa hora também chegar, né? Que a gente se prepare a todo instante, porque, como o Espírito disse lá naquela mensagem, são raras as situações em que nos será permitido receber um aviso, né? Então, que a gente considere que a nossa hora é desconhecida, né? Mas que a todo instante é possível essa transformação, né? Então, a gente se despede de todos, desejando uma boa noite. Boa noite, Gorete. Boa noite, Oneide. Boa noite, Fran. Volte sempre. Voltarei, Fran, com certeza. Voltarei. E ansioso por dia que a gente possa voltar presencialmente também
lá na casa de João Irmão Francisco. Então, desejo a todos uma boa noite. Amanhã teremos uma transmissão com o Newton Souza, né? Já deixo aí o convite para que vocês assistam, né? Então, todo dia, às 8 horas, com exceção da quarta-feira, a gente está tendo transmissões aqui na página da Casa de João Irmão Francisco, né? Boa noite a todos, bom final de semana que se aproxima e até a próxima. Olha aí, rapaz, o Eduardo. Eduardo é um amigo e irmão que mora nos Estados Unidos. Grande abraço, Dudu. Boa noite, Solange.